Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa iniciando esse programa mais que especial. Hoje nós estamos aqui com a presença da reitora Maria do Carmo, professora Maria do Carmo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no debate político, conversando com você e com o seu telespectador, a audiência, enfim. Professora, inicialmente, fico muito feliz aqui da sua participação. Você já veio algumas vezes aqui no debate político, já participou conosco, já é de casa, como nós falamos, né? E eu quero saber, como é que está pós-eleição? Ano passado tivemos uma eleição municipal, qual a senhora participou como vice do capitão Humberto Neto. Foram para o segundo turno, né? Tiveram uma votação bastante expressiva. E quero saber como é que está agora, 2025, seus planos, projetos? Então, olha só, eu retomo o meu projeto inicial e daí volto para a política, assim, de uma forma partidária, como eu falei, como eu nunca tinha feito antes, mas agora retomando o projeto inicial que sempre foi de me colocar à disposição para vir para o governo do Estado, né? Então, eu pretendo ser pré-candidata, sou já pré-candidata ao governo do Estado do Amazonas. Eu já tenho falado isso, nunca enganei ninguém, que sempre esse foi o meu desejo. E nesse sentido, assim, a gente teve essa oportunidade de vir como vice na campanha passada à Prefeitura de Manaus, e foi uma experiência única, para mim foi muito proveitoso, eu aprendi muito e, claro, isso é uma construção, como tudo na vida a gente vai aprendendo, então cada passo é um aprendizado. Professora, a primeira pergunta que eu tenho a lhe fazer aqui dentre as colocações que foram feitas na sua vida política como um todo, é que a senhora sempre deixou muito claro que queria vir para o governo, que era o seu projeto inicial, queria ser candidata realmente ao governo do Estado. Foi candidata, né, participou ali com Arthur Neto no pleito para Senado, depois, posteriormente, para a Prefeitura de Manaus como vice e novamente se coloca à disposição para a população. Mas a gente quer saber, existe alguma possibilidade de migrar de uma chapa em que a senhora esteja à frente para novamente se tornar vice? Não, dessa vez não, isso daí eu posso assegurar com todas as letras que não há essa possibilidade. Eu serei sempre a cabeça de chapa. Não importa qual partido, se eu venho pelo Novo de fato, ou se no futuro a gente vai ver alguma outra coisa. Por quê? Porque, assim, quais foram as minhas intenções quando a gente deu um passo atrás para hoje estar um passo à frente? Aprender, me tornar conhecida, visível, já que eu não venho do meio político, me fazer conhecida pela sociedade como uma pessoa que está à disposição para esse serviço. Então, foi realmente um movimento planejado. Então, hoje não há essa possibilidade. Eu me dei um prazo, ter um projeto, um planejamento, como tudo que a gente faz na vida, de galgar os passos até que no ano que vem, né, 2026, eu possa estar à frente de uma chapa majoritária, no caso para o governo do Estado, como a cabeça, como a principal, a candidata de fato. Perfeito. Dentre essas colocações, nós estamos acompanhando os bastidores, né, da política. O Convergente ele tem um papel bastante educativo também. E nós já estamos recebendo outros pré-candidatos a governo. Uma das pessoas que veio foi o senador Omar Aziz. E ele fez algumas colocações, né, dentre elas, ele fez uma colocação referente à senhora, onde ele pegou e falou que acredita que a forma de gestão privada é diferente da pública. Em relação a isso, nós temos uma colocação bem diferente de vocês. A senhora se coloca como direita, tem aliança com o Jair Bolsonaro. Na última eleição, apareceu muito próxima dele. Já o Omar Aziz, de certa forma, está do lado do Lula, é um ferrenho defensor, né, do atual governo. Queremos saber como é que está essa situação. Já existiu alguma comunicação, alguma conversa com o senador Omar Aziz? Existe alguma possibilidade? Algumas pessoas falaram de uma possível composição em que a senhora viesse como vice. Existe isso ou não? É fake news? Não, é fake news.
Assim, eu respeito muito a trajetória, inclusive acho que ele tem uma ideologia muito clara, né? Salvo engano, ele desde a juventude fez parte do PCdoB, então ele tem esse viés de esquerda. Eu não. Eu sou uma pessoa realmente, de fato, e muito antes que isso virasse, vamos dizer assim, essa polarização que a gente vê, eu sempre fui uma pessoa identificada mesmo com valores da direita, pauta liberal, eu sou uma entusiasta da iniciativa privada e vejo que hoje a gente mostra com muita clareza em todas as administrações que são bem-sucedidas no mundo inteiro, né, tem esse viés de direita, tem a gestão privada trabalhando, quer dizer, o conteúdo da gestão privada na gestão pública. As mesmas práticas, ou seja, um planejamento, a meta, os indicadores que são de sucesso, sem desprezar, é óbvio que esse é o ruído que sempre há, que na direita não há o social, não. Há sim, há essa preocupação, por quê? Porque, veja, a gente sempre fala que o Estado tem que estar livre e preparado para dar a assistência que ele precisa para o povo pelo menos nas 3 principais condições que o Estado se propõe a prestar, que é educação, saúde e segurança. Né? A gente fala de outras questões. E trabalhar para que tenham matrizes econômicas de desenvolvimento que possibilitem pleno emprego, uma inflação zero, índices de crescimento, PIB. Então, a gente vê isso com muita clareza, e aí a gente tem aí o exemplo do governador Tarcísio, que está dando um show lá em São Paulo, a gente tem outras administrações no Sul que mostram que esse é o caminho. Então, assim, eu, sem sombra de dúvida, vou levar a minha experiência como gestora de empresa privada, bem-sucedida, diga-se de passagem, porque é preciso que a gente ressalte. Hoje, o sucesso da FAMetro já atingiu um patamar de grande universidade no Brasil, né? Visível no Brasil inteiro, que é graças a um trabalho sério que a gente realiza. Ninguém tem sucesso, você até chega de uma forma, vamos dizer assim, ele teve sucesso, foi o acaso. Não, o acaso talvez até te leve, mas a permanência depende de trabalho, persistência, consistência, coisas que só o planejamento e a meta te levam. Então, assim, é o que a gente quer fazer na gestão pública. E, aliás, é o que me motiva, foi o que me trouxe para a política. Hoje a gente falava disso, inclusive numa reunião nossa, que eu sempre falo para os nossos colaboradores, o que me trouxe para a política foi o desejo de realizar, de transformar a nossa cidade, o nosso estado, em um estado economicamente viável, de pleno emprego para todas as profissões, se possível, o máximo possível, que é para possibilitar desenvolvimento. A gente está estagnado aí, tem 20 anos de estagnação, porque as pessoas não estão pensando em projetos para a nossa cidade, para o nosso estado, o nosso interior. É paupérrimo. A gente não pode viver de quadras de esporte, são ótimas, precisam ser feitas? Precisam, mas isso é o mínimo. A gente precisa de matrizes econômicas no interior. E olha, surpreendentemente, quando a gente vai para o interior, você vê que há espaço para esse crescimento. A gente sabe que é possível, a gente sabe que todos têm espaço para crescer, e é o que a gente quer fazer. Olha, para explicar aqui ao nosso telespectador e também a senhora que está aqui participando dessa conversa, dessa entrevista, inicialmente acho importante a gente fazer alguns esclarecimentos e conversar um pouco sobre alguns acontecimentos que passaram para que a gente possa falar de algumas coisas que estão acontecendo agora. Tem 2 perguntas e 2 questionamentos que são muito importantes serem feitos. Um deles é voltado à questão da sua aliança com a direita do bolsonarismo. Sim. Algumas colocações, antigamente, a senhora fazia críticas em que as pessoas realizavam o bolsonarismo como uma pauta única e exclusiva. E, na última eleição, houve uma aliança, né, com Jair Bolsonaro. Nós queremos saber, a partir de agora, no que vai ser pautado a sua parte ideológica, digamos assim? Olha só, eu sempre digo e tenho repetido, eu fui eleitora de Bolsonaro, votaria novamente no Bolsonaro, votei as 2 vezes, tá?
e, sem sombra de dúvida, ele já tem um nome que ele já escreveu na história política do nosso país. Goste ou não você dele. Eu acho que ele foi um grande presidente, sim. Acho que ele teve o condão de unir a direita no Brasil. Aliás, fez a direita despertar, coisa que não se tinha, talvez, essa consciência. E quando a gente fala de bolsonarismo, eu falo que nem o Bolsonaro talvez seja totalmente bolsonarista. Ele tem uma visão que ele conseguiu agregar, e aí a gente, sem as antipatias que muitas pessoas têm, deveriam olhar como ele se comportou na condução do governo dele. Ele foi uma pessoa plural que, apesar do discurso contrário, ele aderiu a várias pautas, o que mostra que não existe um bolsonarismo fixo e estático, né? Então, nesse sentido, você se identificar com a pessoa, da figura do presidente, que é, acho que o líder da direita, o representante da direita, não significa que você vai ser só o que... Porque você tem muito mais coisas para fazer e que são de viés liberal e que são de viés da direita. Por exemplo, o Partido Novo é um partido de direita, é um partido liberal, e é óbvio que o pessoal do Novo tentará, certamente, ter um candidato ou não, ou apoiar o Bolsonaro se perceber que não vai, vamos dizer assim, que eu acho que é importante que a gente diga isso é uma conversa, inclusive, que tem dentro do Novo, que nós temos que pensar na união da direita. Por quê? Porque quando você fragmenta, você não vence. E, nesse sentido, o nome dele é, sem sombra de dúvida, o mais forte, o mais viável. Gostaríamos de ter outras opções, mas hoje não tem. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou, sim, bolsonarista, sempre falei isso e falo, mas eu não sou só Bolsonaro. Eu sou a Maria do Carmo, que tem os projetos, como o próprio Bolsonaro tem. Veja, o Paulo Guedes, talvez, que as pessoas nem percebam, que foi o ministro da Economia do Bolsonaro, ele talvez fosse uma pessoa que, se fosse pela cabeça do que as pessoas falam do Bolsonaro, ele não chamasse, mas ele teve essa visão de escolher uma pessoa capaz e técnica de fazer o que tinha que ser feito, que isso é importante, né? Você ter essa visão de fazer o que tem que ser feito. E que a gente está vendo aí que deu tudo errado agora nesse atual governo. Por quê? Porque o presidente Lula ele não tem a grandeza de pensar em fazer o que é preciso, mas em sim fazer o que ele acha que as pessoas, vamos dizer assim, ele joga para um público que hoje isso está levando o Brasil para o buraco, né? Eu não tenho nem dúvida disso, que hoje ele não é um terço do que ele foi no passado. E olha só que eu nunca votei no Lula, tá? Então, assim, ele é outra pessoa. Então, como eu falo assim, não existe essa direita só Bolsonaro. É direita, é partido liberal, é liberalismo, o trabalho de levar para a vida pública fatores que vêm da iniciativa privada, que são de sucesso, sem abrir mão, obviamente, das suas características pessoais. Mas, sem sombra de dúvida, o Bolsonaro é o grande nome da direita. Me diga assim, hoje a gente tem alguns nomes que a gente pode citar como sendo de direita, mas ele está na cabeça, não tenha dúvida alguma. Mas vamos ver, vou te dar um exemplo agora. O próprio governador Tarcísio, né? Você vê que ele circula muito bem em todas as áreas, mas eu não tenho dúvida da fidelidade dele ao presidente Jair Bolsonaro. Aliás, ele sempre faz questão de ressaltar isso. O governador Zema, ele também, se tiver que aderir a um presidente, vamos dizer assim, o Bolsonaro for o candidato, certamente será candidato do Zema, e assim vai. Olha, dentre as suas colocações, uma é que a sua trajetória política ela está muito ligada ao Novo, né, ao Partido Novo. Existe alguma possibilidade, alguma chance de migrar de partido? Olha, nesse sentido aí a gente pode pensar em futuro. Eu não tenho hoje a menor pretensão. Eu sou assim muito grata ao Novo, gosto do Novo porque eu me identifico com a bandeira do Novo, mas se eu tivesse que migrar para algum outro partido, teria que ser um partido de direita como é o Novo, sem sombra de dúvida, sem ter nenhum tipo de... Eu não sou de centro, eu sou de direita, entendeu? E, aliás, acho que essa questão de centro,
é conversa mole. Eu acho que quem é de direita, quem é de esquerda, né? O centro é do seu, eu não sou do meu. A gente é do público e a gente quer levar essa visão. Eu acho que a gente vai amadurecer, sabe? Eu sempre falo que a nossa democracia é muito jovem, é muito criança ainda, e a gente tem um caminho ainda muito longo a percorrer antes de que a gente se defina de fato. Eu sou 100% de direita ou extrema-direita, isso não existe, mas de direita eu sei que eu sou. Vamos lá agora a última pergunta, né, sobre a questão do que se passou. Eu quero saber se a senhora teve uma aliança muito concreta, né, com Sim. o deputado federal Alberto Neto, Sim. capitão Alberto Neto, Sim. e dentro dessa situação ele já fez algumas colocações em que deseja ser candidato para o Senado. Tá. Nessa situação, nós queremos saber, ainda vai existir alguma aliança política? A senhora mesma fez uma colocação de que não veio desse meio político, que de certa forma nós observamos, né, que está existindo essa construção do seu grupo político, e nós queremos saber, vai continuar com essa aliança? Existem outras conversas com outros grupos políticos além dele? Como é que está a situação? Olha, hoje a conversa que a gente tem do Novo é com o PL. O PL foi uma coligação assim, muito, vamos dizer assim, bem sucedida, tanto para o Partido Novo quanto para o próprio PL. Eu acho que foi bom para nós. Nós chegamos no segundo turno contra todas as perspectivas que estavam aí colocadas. E a gente espera que eu, da minha parte, não tenho nenhuma dúvida de que ele é o candidato natural do PL ao Senado, porque se credenciou com essa eleição a isso. Aliás, eu tenho certeza de que ele é o primeiro nome do Senado. Que pese os outros, eu acho que a briga pela segunda vaga vai ser, né, entre Eduardo Braga, Plínio Valério, que eu imagino que vá para tentar a reeleição, Eduardo, e tem o governador, que também quer vir para o Senado, e outros que tiverem. Mas uma vaga certamente é do capitão. Olha que eu falei isso, lá atrás na prefeitura eu falei que a gente, o tempo todo eu falava que a gente estaria no segundo turno. E, na verdade, eu sempre falo que, politicamente, quem ganhou essa eleição foi o capitão, porque se a eleição foi vencida pelo atual prefeito, ela foi vencida de uma forma muito ferida, porque foi uma reeleição difícil para quem tinha máquina e usou ela descaradamente, sem sombra de dúvida. Então, a vitória dele foi uma vitória, como a gente costuma dizer, de pirro, né? Porque foi aquela vitória sangrada, que sangrou, né? Ele gastou muito, Nossa Senhora, foi terrível. Eu, por exemplo, vejo que um prefeito bem avaliado, e ele se diz, e ele acha que essa reeleição para ele foi uma carta branca para fazer um monte de besteira que ele anda fazendo. Não foi. Ele foi muito mal avaliado, ele ganhou por uma diferença pífia, gastando muito, né? E a gente vê que os prefeitos bem avaliados ganharam em primeiro turno, ou ganharam com uma diferença muito robusta, o que não aconteceu aqui. Então, a gente tem que dar a César o que é de César. O grande vencedor dessa eleição foi o capitão Alberto Neto. E isso credencia ele para tentar a sua vaga no Senado. 2025, como a senhora bem colocou, iniciou com diversas polêmicas, né, relacionadas Sim. à atual gestão. E nós estamos acompanhando dentro dos bastidores da política que a senhora tem se colocado ainda, seguindo com um posicionamento, né, de oposição. O pessoal fala que eu não saí da campanha. Como assim? Exato. E nós vemos, é vida pública. Nós vemos essa colocação bem ferrenha sobre a sua opinião. Em relação às últimas polêmicas relacionadas à viagem para o Caribe, toda essa situação, foi instaurada, né, um inquérito no Ministério Público em relação a essa investigação. Nós queremos saber, a senhora como uma agente política e como cidadã também, como a senhora avalia o posicionamento do prefeito de Manaus? Realmente eu acho deprimente que a gente ainda tenha que estar discutindo esse tipo de situação. Por quê? Porque eu acho que a pessoa que vem para a vida pública, ela tem que entender que ela vai se comportar diferente. Veja, a Maria do Carmo hoje ela tem uma vida
pública, exposta, porque ela se tornou conhecida, tá? Mas eu vivo da iniciativa privada, eu vivo do meu trabalho, eu pago as minhas contas e disso ninguém vai ter dúvida, porque eu não tenho nem emprego público, então o dinheiro que vem do meu trabalho, né? Eu não tenho outra fonte de receita. Então, quando eu viajo, eu pago a minha conta, eu uso meu cartão, não tem dúvida. Tem um ditado, né? Na verdade é uma máxima, você que fez direito deve saber que se no privado você pode, na administração pública você deve, ou seja, deve prestar contas de tudo que você está fazendo. Então, é pecado tirar férias? Lógico que não. Como qualquer outro servidor, você tem direito às suas férias. Óbvio, mas você tem que tirar mostrando exatamente de onde está vindo, para que não hajam dúvidas. Inclusive, né, os grandes líderes, as pessoas públicas aí notórias, elas dizem para onde vão, né, como vão passar suas férias, mostram onde estão, a gente sempre vê. Então, não tem dúvida, você não faz nada escondido. Agora, foi muito feio sair dizendo que é para retiro espiritual. Olha, gente, você pega na mentira terrível, né? Ainda assim, vergonhosamente, é visto num sábado, já que ele é adventista do sétimo dia, numa festa. Ou seja, é uma pessoa que mente assim, ela realmente gera dúvidas sobre todo o comportamento que ela pode ter, não só um, né? É algo assim surreal que você faça isso. Então eu, por exemplo, eu posto as minhas fotos, eu ponho para onde eu vou, não tem problema. E no dia que eu for uma pessoa pública exercendo um cargo público, vai continuar sendo pago por mim. Ou você tem que ser claro, porque a gente tem assim umas ficções que eu acho até que a Receita Federal deveria ser mais, vamos dizer assim, fiscalizadora desses comportamentos que não têm, vamos dizer assim, congruência com aquilo que você está falando. Então você declara no imposto de renda que você tem um patrimônio de 1 milhão e você faz uma festa de 1 milhão, tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe, todo mundo sabe, e aí? Está naquela promiscuidade, é promiscuidade mesmo, de empresários que têm contratos milionários com a prefeitura. Eu, além de achar isso uma vergonha, eu acho um escárnio, porque é como se para a população ele estivesse dizendo eu faço e dane-se, e não é assim, porque ele está ali como um servidor público. Olha o termo, servidor, né? Ele não é um CEO, ele é um servidor, né? Ele está numa empresa pública, num lugar público, onde ele foi colocado para servir. Então, a gente precisa parar de endeusar a política, e o meu sonho é que um dia a população entenda que ela tem que cobrar. Quando eu sou cobrada, e eu sou cobrada pelos meus alunos, imediatamente eu dou uma resposta, ou eu resolvo, ou eu vou atrás, seja lá do que eles reclamem. E eles sabem que a gente faz, porque senão eles não... Né, é tudo. Olha, aconteceu isso, eu vou correr atrás, eu vou correr para resolver o problema. Não de dar as costas e achar que está normal. Não, não é. Outra coisa que é assim, realmente extremamente... Faça essa crítica sem nenhum tipo de, vamos dizer assim, receio ou vergonha de fazer, porque eu acho que é justo, eu tenho direito e qualquer cidadão tem. Uma primeira-dama, ela tem um papel, e aí a gente vê coisas e ouve coisas que não deveria estar ouvindo, que está chamando a atenção de servidor público quando você não tem nenhum cargo que te credencia isso. Isso é crítica mesmo que qualquer pessoa que está na vida pública está sujeita a... Né? Meu marido teve cargos públicos até 2000. Eu só ia no dia da festinha do Ano Novo, lá do Natal. Nunca entrei numa repartição para fazer qualquer tipo de demanda ou dar ordem em alguém. Então, o servidor público que se diz, e muita gente se queixa, que ele é ofendido, ameaçado, obrigado. Eu não entendo. Eu acho que ele não conhece o seu direito de cidadão e de servidor. Então, ele deveria ler o estatuto para aprender que a gente não trabalha desse jeito.
O tempo da escravidão, gente, passou, foi em 1888 a abolição da escravidão, né? Então a gente não devia mais estar vendo esse tipo de situação. Nós estamos aí no século XXI, a gente precisa evoluir. Então eu faço essas críticas e se alguém me diz, é porque perdeu, porque dizem, não é não, porque eu vou fazer a vida inteira, pode estar quem estiver, como eu sempre fiz. Eu me dou esse direito de criticar, porque sou eu quem paga, e pago, viu? O IPTU é parcelado, mas é pago. Então, assim, eu quero é cobrar o que deveria ser feito e não é. E olha, além disso, outra situação que também gerou bastante polêmica foi relacionada à escolha dos secretários, né, que estariam à frente de algumas pastas da Prefeitura de Manaus. Uma que gerou muita polêmica foi a empresária Janaína Jamila, que já saiu da pasta. Além disso, outros nomes que também foram considerados muito polêmicos, que estão à frente de outras pastas. E nós queremos saber, a senhora era candidata a vice-prefeita, teve um plano de gestão, Sim. né? Como você avalia a escolha desses nomes? Eu acho que é isso que nos leva a ter a cidade que temos. Hoje a gente vê que Manaus não tem nada e a gente não vê nenhuma obra, não vê absolutamente nada que seja elogiável. E, gente, eu, sem brincadeira, se tiver, eu sou a primeira a elogiar, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, né? E olha que a gente anda aí com os olhinhos de águia para olhar, mas não tem. E eu acho que um dos fatores é essa escolha de amigos. Amigos, amigos, negócios à parte. Isso é um ditado, voz do povo, voz de Deus, né? A gente tem que escolher pessoas técnicas e a gente tem aí muita gente que poderia contribuir. O que é uma pena, você pode abrigar seus amigos, porque eu acho que deve ter essa necessidade, sabe-se lá por quê, em cargos onde não houvesse a necessidade de ter esse tipo de interferência. Então, assim, a gente tem um secretário de infraestrutura, que é o atual vice-prefeito, que não tem formação profissional para isso. E aí ele brinca, né, de ser gestor, de fazer obra. Não é. Não é, porque eu digo que quem estuda, que quem trabalha com educação como eu trabalho, como eu vejo a formação, quanto você demora para ter uma formação técnica, quase 5 anos estudando, né, todos os dias, visitando obra, você se prepara para fazer aquilo. Você que vai trabalhar com finanças, você tem que ter feito economia, você tem que conhecer índices, você tem que saber o que você está falando. Então, eu, por exemplo, a gente trabalha com educação. Então, esses 23 anos, além de eu ser formada em Direito, advogada, ter minha carreira profissional, que eu advogava até 10 anos, parei por conta do acúmulo de funções, eu me preparo todos os anos para trabalhar onde a gente trabalha. Então, assim, nada cai. Por osmose, eu falo sempre que você não tem insights do nada. Você tem que ter uma base sólida de formação. E, além disso, você tem que entender que existem certas pastas que não são políticas, elas são técnicas. Você, quando deixa de fazer o trabalho de forma técnica, você vai ter problema. É o que a gente está vendo aí, né? A nossa administração municipal está um caos. Não acho que... só está boa na cabeça do prefeito. Eu acho assim, fantástico que ele tenha essa ideia. Eu acho que ele está num mundo virtual onde a gente não habita e não consegue penetrar. Mas vamos em frente, um dia a gente muda. Agora nós vamos iniciar o nosso Jogo das Cartas, que é um quadro bastante polêmico, mas também bastante querido aqui do programa Debate Político, onde nós vamos opinar um pouquinho sobre os agentes políticos que estão aqui. Vamos lá. Vamos lá. Puxa, governador Wilson Lima. Governador Wilson Lima. O governador Wilson Lima, que está finalizando sua gestão. Existem alguns murmurinhos, né, dentro dos bastidores da possibilidade dele vir como candidato ao Senado. No entanto, nas vezes que o Convergente tentou, né, fazer esse questionamento, foi colocado que agora o foco dele realmente é em finalizar a gestão para posteriormente decidir quais seriam seus passos políticos. Mas eu quero saber agora da Maria do Carmo, agente política. O que você pensa sobre a gestão do governador Wilson Lima? Olha, de 0 a 10 eu daria 5,
tá? Porque eu penso que ele teria que melhorar muita coisa. E eu já falei isso, inclusive, para ele. Ele melhorou na segunda, mas ele peca numa coisa que eu acho que é fundamental e hoje quem ignora, veja bem, eu falo, tanto no público quanto no privado, ignorar o cliente e, no caso do governo, ignorar, não digo nem o eleitor, mas o cidadão, quem está na ponta, quem vai cobrar o serviço. E isso me parece que ele é um pouco, eu não sei se dizem, né? Eu já ouvi aí, alguém falou que ele tem uma cerca que não deixa que ele ouça as pessoas, ele deveria ouvir mais. Eu acredito, inclusive, o sucesso que a gente tem à escuta. Eu ouço todo mundo. Eu ouço professor, eu ouço o funcionário da administração, a GP, eu ouço todo mundo que faz crítica, porque a gente não tem que temer crítica, ninguém aprende com erro, quer dizer, ninguém aprende com acerto, a gente aprende com os erros. A vida é um exercício de aprendizado em cima daquilo que a gente vai aperfeiçoando. Então não existe esse negócio, tá maravilhoso e a pessoa lá embaixo está falando que não está. Né? Se ela não está falando que está bem, então eu não estou bem. E eu acho que nisso ele peca. Perfeito. Vamos tirar mais uma carta. É o senador Omar Aziz. Sobre o senador, como o senhor avalia a gestão dele enquanto senador? Eu acho que nossos senadores nos devem muito. Nos devem muito mesmo. Inclusive algumas questões aí que são polêmicas e que só retornam de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 agora, né? Porque a eleição é de 2 em 2, que é a Zona Franca e que é a BR-319. A BR-319, eu até vou começar um movimento com os nossos alunos para a gente fazer um grande movimento realmente da população para cobrar a nossa BR-319. Vamos fazer abaixo-assinado, vamos fazer manifestação, nós vamos fazer sim um movimento para isso. E isso falta um pouco de esforço político para a gente avançar. Né? A gente sabe que isso é... isso não fui eu quem disse, tá? É o senador Aldo Rebelo, uma pessoa que conhece profundamente, que é do PCdoB, salvo engano, porque é uma pessoa de esquerda e que diz que hoje quem determina o que se faz aqui, inclusive a BR-319, são interesses de ONGs. Isso é inadmissível. E principalmente os nossos senadores falham nisso, sim. Então, há algumas coisas assim que ele está devendo ao povo do Amazonas. O senador Eduardo Braga fez uma colocação na Câmara Municipal de Manaus de que a BR-19 está ainda sendo possível tráfego. A senhora, qual a sua opinião em relação a essa colocação? Ele já andou na BR-319 porque o meu marido fez uma viagem há 3 anos, ele foi até o Acre, foi Porto Velho, ele andou praticamente a BR inteira. Ele precisa dar uma volta. Vamos tirar mais uma carta. Bom, a gente já falou bastante dele, Bastante. Né? Então, assim, eu acho que é um dos piores prefeitos que Manaus já teve. Não tenho a menor dúvida de te falar isso. Sem sombra de dúvida, não temos nada. Manaus hoje é uma cidade favelizada, mal cuidada, suja, esburacada. Me mostre, por favor. Eu quero que alguém me aponte. Olha, isso daqui está maravilhoso. Não tem. Em relação à infraestrutura, falando um pouquinho sobre a gestão ainda do prefeito Davi Almeida, na cidade de Manaus, tanto os vereadores de oposição, os vereadores que se colocam como independentes, a população como um todo também vem fazendo colocações em relação à infraestrutura. A senhora mesmo fez um vídeo, colocou nas suas redes sociais sobre a questão dos buracos, né, das crateras que Nossa estão Senhora, aqui no Veralves, na cidade de Manaus. E em relação a isso, a senhora está se colocando à disposição da vida pública. Quando a senhora se coloca à disposição da vida pública, a senhora propõe, né, a gerir. Então, o que a senhora acredita que falta em Manaus para que resolvam esses problemas? Olha, e aí eu vou te falar porque primeiro que a gente ouve, segundo porque a gente vê. Então você tem experiência, você consegue visualizar. Há uma mistura de incompetência e há de corrupção, porque certamente o valor dos nossos orçamentos, que são bilionários, não estão chegando onde deviam, como deveriam. Porque se estivessem, a gente teria uma cidade minimamente
mais bem cuidada. Tem alguma coisa de muito errado. Mas eu não posso investigar isso porque eu estou do lado de fora. Mas tem quem possa. Então, a gente vê um contrato milionário com uma empresa e você vê que o serviço não é feito, alguma coisa está errada. Né? Tem. Porque eu sei quanto eu gasto para fazer X coisas. E aqui não anda. Como assim? Tem algo de muito errado. Então, não é só incompetência, não é só ineficiência, mas, sem sombra de dúvida, a corrupção, que algumas já são até investigadas, né? Já há processos aí e que, inclusive, continuam contratando com a administração, mesmo sendo indiciados pela Polícia Federal. Olha, a gente precisa acabar com isso. E a gente precisa acabar de ser tão conivente com esse tipo de comportamento, porque esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro vem do nosso bolso. Né? 80% vem dos impostos que o contribuinte paga. Então, assim, a gente não pode ser bonzinho com isso. Porque imagine você na sua casa. Vamos lá. Vamos botar para casa de todo mundo. Você tem uma funcionária lá que você faz seu supermercado e quando você compra 30 dias, aquela comprinha toda certa, que deveria durar 30, dura 10. O que você vai fazer? No primeiro mês você talvez, nossa, acabou. No segundo você começa a ficar. No terceiro você chama a pessoa, gente, vai me dar uma explicação, o que você está fazendo? Estou falando assim com uma coisa bem simplesinha que é um orçamento de casa. Então, você sabe quando você está sendo ludibriado, você está tendo uma coisa que é desviada. Tem. Então, vamos cobrar, porque do bolso da gente a gente sente quando sai. Esse você não está sentindo, mas está saindo. Perfeito. Olha, aqui, infelizmente, nós vamos finalizando nosso programa Debate Político. A gente vai conversando e o tempo é curto, mas a porta das casas sempre estão abertas, Obrigada. Não somente para a senhora, mas para todos. Nós falamos aqui que o debate político, o Convergente, ele tem essa responsabilidade de levar a política de uma forma muito educativa. Então, gostaria de agradecer a você, nosso telespectador, a nossa audiência, pela sua participação aqui conosco e também abrir esse espaço para a senhora deixar uma última mensagem aqui para a nossa audiência. Olha só, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, essa oportunidade de estar aqui, de falar para as pessoas, porque realmente é algo que tem me motivado a sair da minha vida, né, relativamente quieta para a política, que aqui não é como em qualquer lugar do mundo, muito movimentada e muito difícil. Eu quero incentivar outras mulheres a fazerem a mesma coisa, mas quero, sobretudo, falar para você que quer uma cidade melhor, que quer um estado melhor, que quer emprego, que quer saúde, que quer educação e quer, sobretudo, segurança. A gente hoje não pode caminhar na rua com segurança, a gente não tem mais a certeza de que nossos filhos voltarão para casa, né, sem correr risco. A gente precisa mudar e a gente só muda isso olhando os políticos e a política. Então, é isso que a gente quer e se coloca à disposição. Esse é mais um Debate Político. Eu gostaria muitíssimo de agradecer sua participação novamente e até o próximo.